Vamos para esta primeira carta. Fiquemos em pé, reverentemente, diante da palavra de Deus. Primeira carta de Pedro, nós iremos ler do capítulo 1, verso 20. Expomos a semana passada até o verso 19. Nós iremos a partir do verso 20 até o capítulo 2, verso 3. 1:20 até o 2:3. Todos acharam? Diz a palavra de Deus. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, e por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente, pois fostes regenerados não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a flor e cai a sua... Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, hipocrisias, invejas e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Amém. Ó Senhor, aplica a tua palavra ao nosso coração. Somos necessitados dela e precisamos que o Senhor nos ajude. Abençoa-nos, Senhor, e faz com que andemos segundo a tua palavra e aqueles que ainda não conhecem o Senhor salvadoramente venham a conhecer. Assim oramos por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Pode assentar, meus irmãos. O mediador e a nova vida do salvo. Esse é o nosso tema. O mediador e a nova vida do salvo. Nós vimos com respeito à santidade do Senhor e a nossa santidade, descrita do verso 13 ao verso 17 a semana passada. E precisamos dar valor ao sacrifício de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Pedro, ele nos faz lembrar a Páscoa, da liberdade do povo de Deus, da terra do Egito, da escravidão. Comparando isso à escravidão que nós tínhamos dos nossos próprios pecados e à liberdade que Jesus Cristo, Cordeiro Pascal, nos concedeu. Nós fomos livres pelo sacrifício de nosso Senhor Jesus Cristo para uma vida de santidade, para uma vida de obediência ao Senhor, para uma vida onde nós precisamos, nesse mundo, abstermos das paixões da nossa carne, conhecê-lo grandemente, segundo a sua palavra, obedecendo ela. Significa que nós devemos buscar nos separarmos deste mundo vil, deste mundo corrupto, desse mundo que desagrada ao Senhor, para vivermos para Ele. Isso a gente dá valor ao sangue que nos comprou, que é o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, como o próprio apóstolo diz no verso 18 e 19, o seguinte: que não foi mediante coisas perecíveis, como prata ou ouro, que vocês foram resgatados da vida inútil que seus pais lhes legaram, mas pelo precioso sangue de Cristo, como de um cordeiro sem defeito e sem mácula. Esse cordeiro, Jesus Cristo, o apóstolo disse sobre ele, foi conhecido antes da fundação do mundo. Está aí no verso 20. Ele foi conhecido antes da fundação do mundo. Ele é Deus, claro, esse cordeiro. Já o conhecia, mas ele está falando do cordeiro que foi conhecido antes da fundação do mundo.
A palavra que Pedro usa aqui é a mesma que nós vimos no capítulo 1, esse mesmo capítulo, verso 2, que é prognoses. É a mesma palavra usada no verso 2, e aqui no verso 20 não significa, como também no verso 2, como vimos, não significa que Deus teve um conhecimento antecipado somente. Deus tinha um conhecimento antecipado. Deus é onipresente, onisciente. Então ele tem um conhecimento antecipado de que Jesus morreria na cruz, mas não só é isso. Ele não somente conhecia que Jesus morreria pelo seu povo, ele conhecia, claro, mas não somente isso. Antes, ele predestinou Jesus Cristo para morrer pelos pecados do seu povo. Ele não somente anteviu, de maneira antecipada, claro, mas ele predeterminou a morte de Jesus para com o seu povo. Deus, o Pai, escolheu seu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados. Pedro, pelo Espírito Santo, ele está confirmando o que ele já havia pregado no dia de Pentecostes, quando disse o seguinte: a este Jesus, conforme o plano determinado e a presciência de Deus, vocês mataram crucificando por meio de homens maus. Atos capítulo 2, verso 23. O texto diz, conforme o plano determinado por Deus. Então houve um plano em que Deus determinou que o seu filho morreria pelo seu povo. Deus na eternidade já havia escolhido Jesus Cristo para padecer pelos nossos pecados. O que nos leva imediatamente a pensar e raciocinar da seguinte maneira: se o Cordeiro já estava morto antes da fundação do mundo, significa também que o seu povo já estava eleito antes da fundação do mundo. Isso não é lógico, gente? Isso é claro. Se o Cordeiro já havia sido predeterminado para morrer pelo povo, isso significa que o povo também já estava predeterminado a receber essa salvação do Senhor. Outra coisa que a gente aprende é que, pelo fato de Deus ter elegido seu Filho Jesus Cristo na eternidade para morrer por nós, nós não temos nenhum mérito nessa salvação. Mas nenhum. Nós não entramos com nada. Foi plano absoluto de Deus, totalmente. Foi o Senhor quem realizou isso. O texto nos arranca qualquer pretensão, soberba, orgulho de que nós realizamos alguma coisa para sermos salvos. Deus, na eternidade, já escolheu seu Filho como sacrifício pelos nossos pecados. Por esta razão, logo depois, Pedro diz que Jesus foi manifesto nesses últimos dias, aí no verso 20. De que ele foi conhecido antes da fundação do mundo, mas nos últimos dias manifestou-se. A eleição de Jesus como cordeiro sacrificial, antes da fundação do mundo, manifestou-se no tempo presente. Manifestou-se para com os homens. Para ele ser o cordeiro pascal, necessitaria que ele manifestasse em carne, mas sem pecado, como diz o verso 19. Por esta razão, as Escrituras dizem que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. João, capítulo 1, verso 14. O objetivo de Jesus se manifestar nesses últimos tempos foi por amor de nós, para favorecer a nós. É o que diz o verso 20 ainda. Conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós, por amor de vocês. O nosso Senhor Jesus Cristo manifestou-se para nos favorecer em amor, para a salvação que Ele mesmo determinou para nós. Ele nos resgatou porque tornou-se homem para morrer a morte de cruz. Não faria sentido ele dar a sua vida e nós não recebêssemos o perdão eterno. Nós fomos justificados eternamente, perdoados eternamente. Esse é o nosso Deus, o Cordeiro eterno. O Senhor Jesus Cristo foi tanto o nosso sacrifício, como também o sumo sacerdote que mediou nossa vida com Deus Pai. Por esta razão que precisamos olhar para Jesus Cristo como o único que pode trazer o homem a Deus. O único.
como também Deus aos homens. Por isso que ele é chamado de mediador. O apóstolo disse, por meio dele, melhor dizendo, verso 21, veja, que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Por meio dele tendes fé em Deus. Jesus tornou-se um mediador porque ele foi conhecido antes da fundação do mundo e também porque ele morreu como cordeiro, repito, cordeiro pascal em nosso favor. Então Pedro diz, por meio dele vocês creram em Deus. Isto significa que não se pode crer em Deus como aquele que nos livra dos nossos pecados e da condenação à parte de Jesus. Não se pode ir a Deus sem a pessoa de Cristo. Se nós estivermos evangelizando nas ruas, um amigo, ou seja quem for, nós cruzarmos com alguém e a oportunidade nos for dada de pregar o evangelho à pessoa e a gente perguntar, você crê em Deus? A pessoa vai dizer, eu creio em Deus. E por que você crê em Deus? Essa é a pergunta-chave. Eu creio em Deus porque ele é criador de todas as coisas, veja o sol, se for à noite, veja as estrelas, a lua e tudo que ele criou. Isso é verdade? É verdade. Mas não é tudo. Porque não trouxe ainda a salvação ao seu coração. Você crê em Deus? Crê em Deus? Creio, mas eu creio nele por causa da pessoa bendita de Jesus, que foi imolado na cruz, que morreu na cruz e deu-me a vida eterna, batizando a mim, quando eu criei nele, com o Espírito Santo. Isto é salvação. Não se pode chegar a Deus sem antes apelar para a pessoa bendita de Jesus como mediador. Jesus é o único que tem condições de levar o ser humano a Deus sem nenhum mérito do ser humano. Porque nós não temos méritos. Nós não temos obras. Nós não temos o que apresentar ao Senhor. Aqueles que creem em Jesus Cristo como Senhor e Salvador, creem em Deus Pai. Pedro está somente envolvido com a palavra de Deus, a tal ponto dele lembrar-se do que Jesus havia dito. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. João 14, verso 1. Mas à frente ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Verso 6 do capítulo 14 de João, o Evangelho. Não há outro meio e a chegar a Deus, senão somente por Jesus. Os seres humanos criam meios, formas, maneiras de buscar a Deus. Mas Deus não aceita nada, Deus rejeita. Não há nada que eu possa fazer. Não há nada que eu possa elaborar com minha mente e dizer o seguinte, eu vou para o culto todos os domingos, eu vou para a missa todos os domingos, eu vou praticar isso, eu vou praticar aquilo, para receber o benefício da salvação de Deus, você está perdido. Deus apontou Jesus como único meio, o único cordeiro que tira o pecado do mundo, daqueles que creem na pessoa bendita do Senhor. Porque ele mesmo destinou Jesus, o Senhor, como o único meio de chegar a ele. A reconciliação com Deus é por meio de Jesus. Deus confirma Jesus Cristo como mediador, ressuscitando ele dentre os mortos e lhe dando glória, como diz o próprio texto. Não é assim que diz o verso 21? Que por meio dele tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória. De sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus, não em vocês, não em mim, mas nele e somente nele. Então Deus comprova que Jesus é o único mediador, ressuscitando ele dentre os mortos. Em outras palavras, Deus está dizendo o seguinte, Deus Pai, olha, meu filho eu designei como mediador, como salvador, como redentor, como cordeiro que tira os pecados do mundo, e daqueles que creem no Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu confirmo isso, ressuscitando ele dentre os mortos e fazendo ele assentar à minha direita como Rei, Senhor e Salvador. Isso é a aprovação de Deus, de Jesus como Redentor. É por isso que Paulo, tanto na carta aos Filipenses como aos Efésios, ele diz, por isso Deus o exaltou sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome,
para que ao nome de nosso Senhor Jesus Cristo se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Aos Efésios ele diz, ele exerceu esse poder em Jesus Cristo, ressuscitando dentre os mortos e fazendo-o sentar à sua direita nas regiões celestiais, acima de todo principado, potestade, poder, domínio e de todo nome que se possa mencionar, não só neste presente século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, deu à igreja, a qual a tudo enche em todas as coisas. Filipenses 2 e Efésios capítulo 1. Então Pedro está apresentando a ressurreição de Jesus Cristo e sua ascensão dos céus como prova de que Deus escolheu Jesus como o único que pode salvar. E o único meio do ser humano receber a salvação é através dele. Ele viu Jesus ressurrecto, Pedro. Ele também viu Jesus subindo aos céus. O texto de Atos diz, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. Atos 1, verso 9. Deus fez isto para que a fé e a esperança de vocês e a minha estejam em Deus, gente. Está vendo esse barulho todo neste mundo? Barulho político, enfermidades, doenças, tudo que há adverso à criação original de Deus, eu quero lhes dizer que nós temos esperança. E essa esperança não é a esperança que o mundo a tem, utópica, vazia, mas ela é verdadeira, ela é única, ela está nos nossos corações, fincada pela nossa confiança em Jesus Cristo, porque foi o próprio Deus que fez isso em nós. Nós estragamos toda a criação pelos nossos pecados, mas Deus consertou tudo na pessoa de Jesus Cristo. Então ele é mediador para que a gente tenha esse amor fraternal. Veja o que Pedro disse, verso 22. Tendo purificado a vossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo em vista o propósito, o amor fraternal não fingido. Amai-vos de coração uns aos outros ardentemente. Aqui o texto nos chama a atenção para amarmos os irmãos. Mas antes do apóstolo Pedro ordenar o amor entre os irmãos, ele traz uma premissa, ele traz uma base para esse amor. O alicerce para amarmos uns aos outros está logo no começo do verso 22. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. O que une os irmãos na igreja é a obediência à verdade. O que faz com que o nosso amor seja fraterno ardentemente é o amor à verdade da palavra de Deus. Veja que quando ele chama os irmãos a amar uns aos outros, ele começa dizendo isso, com vistas ao amor fraternal. Quando fez esta afirmação, Pedro está nos ensinando que, para a minha visão, voltar-se para os irmãos, antes eu tenho que ter a minha alma purificada pela obediência à verdade. Em outras palavras, Pedro está dizendo, a minha obediência à verdade tem o propósito de amar os meus irmãos. Ele está confirmando que estes irmãos, para quem ele escreve, está sendo obediente. Tendo purificado a alma pela obediência à verdade. A verdade que Jesus Cristo morreu, ressuscitou dentre os mortos. Esse é o pilar do cristianismo. E que está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. A purificação da alma que Pedro fala é a pureza moral dos nossos sentimentos, dos nossos desejos, da minha vontade, gente. Pedro não está falando de perfeição, nem eu também estou pregando aqui perfeição, porque nós somos pecadores. Nós pecamos. Mas o pecado na vida do crente precisa ser um acidente, não nada planejado. Mas a pergunta é, como é que os meus desejos
minhas vontades são purificadas. Como eu posso ter meu coração moralmente puro? Deus diz, através do apóstolo, pela obediência à verdade. Só iremos ter nossos desejos, nossas vontades puras, pela obediência à palavra de Deus, que é a verdade. A palavra de Deus é a verdade. Todo contexto fala de santificação, como já vimos. Então devemos ter uma vida que possa relacionar-se com o Salvador Jesus Cristo. Isto é segundo a palavra. Ele nos separou deste mundo vil, deste mundo mau, para Ele mesmo. E agora Ele mostra a todos nós que precisamos ajustar a nossa vida. Cristo é o nosso Cordeiro, sem defeito, sem mácula, então nós precisamos ardentemente, desejar ardentemente ser assim como Ele. Nunca seremos, mas precisamos ter esse desejo e crescermos nisso. Isto é obedecer à verdade. Por esta obediência que a minha alma, onde se encontra meus desejos, minhas vontades, elas são purificadas. Depois da obediência à verdade, o resultado é inevitável, o amor fraternal sem fingimento. Nós amamos nossos irmãos em Cristo por causa da verdade de Deus. Ele chega a dar uma ordem afirmando: amem intensamente uns aos outros de coração puro. Amem seus irmãos intensamente, ardentemente. O amor para com nossos irmãos, ele é ardente, perseverante. Nós não podemos relaxar nesse amor, em nenhum momento. É um amor constante. O que a palavra intensamente quer dizer é que você não pode dizer que ama seu irmão hoje, e amanhã está com ódio dele. Isto não pode. Porque o texto diz sem fingimento. Tem uns irmãos que dizem: oi, benção. É nem benção. E no outro dia está cortando você. Este amor seja sem fingimento. Isso só pode ser feito por causa do novo nascimento, da regeneração. Porque eu devo amar meu irmão intensamente, ardentemente? Pedro diz: porque vocês nasceram de novo. Está aí no verso 23. Pois fostes regenerados, não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é eterna. Nós nascemos de novo. Nosso homem velho morreu e nós somos um novo homem em Cristo Jesus. Uma vez que nascemos de novo, nossas intrigas, desavenças, nossas paixões carnais morreram. Somos um novo homem, uma nova mulher em Jesus. Por isso que nós amamos uns aos outros. Somos uma família em Jesus. Apesar da obra regeneradora ter sido feita pelo Espírito Santo de Deus de maneira direta, invencível, irresistivelmente, o Espírito usa os meios para que a gente possa nascer de novo. Apesar de ser uma obra soberana, e ela é uma obra soberana, o soberano Deus, ele usa os meios. Porque veja o que o texto diz no verso 23. Foram regenerados, não de semente corruptível, mas de semente corruptível, mediante, por meio da palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Nós nascemos pela palavra de Deus pregada, evangelizada, como diz o final do verso 25. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Não é somente aquela palavra que foi pregada pelo pastor, mas é por cada irmão que prega a palavra, que anuncia a verdade do evangelho para aqueles que necessitam do evangelho. Nós precisamos pregar, anunciar, compartilhar a salvação em Jesus Cristo. Porque a Bíblia diz: como crerão
se não há quem pregue? Como invocarão o nome do Senhor? E nós devemos pregar porque a palavra, ela é permanente, ela é eterna. Veja o que o verso 24 e 25 diz. Pois toda carne é como a erva, e toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. A palavra do Senhor, porém, permanece eternamente. Ora, esta é a palavra que vos foi evangelizada. Pedro usa o texto do profeta Isaías, capítulo 40, versos 6 ao verso 9. Por que o apóstolo Pedro usou o texto de Isaías para esta argumentação? O profeta Isaías usou esse texto e Pedro compartilhou ele porque o povo estava exilado, o povo de Israel. Estava sobre uma superpotência chamada Babilônia, subjugando eles. E Isaías prega essa palavra, anuncia essa palavra, sabendo muito bem que eles enfrentariam um grande desânimo. E eles enfrentaram. Essa proclamação caracterizada pelo consolo, pela esperança e pela promessa de libertação. Isaías estava dizendo ao povo exilado que estava fora de Jerusalém, que estava sendo subjugado, que haviam sido levados como escravos, que perderam tudo. Isaías estava dizendo o seguinte: olhe, a Babilônia ela tem poder, ela subjugou vocês, ela está escravizando vocês, mas eu quero dizer que vocês, onde estiverem, obedeçam a palavra de Deus, porque um dia vocês serão libertos. Sabe por que vocês serão libertos? Porque Deus prometeu. E a sua palavra permanece para sempre. Então, se ele diz, está dito. É como se ele estivesse dizendo: olha, fiquem consolados e obedeçam a minha palavra onde estão, porque eu vou restaurar vocês. Deus prometeu trazer o seu povo de volta a Jerusalém e ele vai derramar juízo sobre a Babilônia. E todos sabem que isso aconteceu. A glória da Babilônia, como diz aí, é como a erva seca e as flores caem. Mas a palavra de Deus, ela permanece para sempre. Deus está dizendo por meio do profeta que a glória, que o esplendor da Babilônia, tudo esse poder que nós estamos vendo, vai cair, vai passar. O poder da Babilônia é efêmero, é transitório, em comparação à palavra de Deus que é eterna. Então, quando Pedro usa o texto de Isaías, ele também está consolando a igreja de nosso Senhor. Nós também, como povo de Deus, como no tempo do profeta Isaías estava escrevendo, estamos vivendo uma diáspora. Estamos espalhados. Sabe por que estamos espalhados? Porque a nossa Jerusalém está nos céus. E diante desse caos político, social, moral, eu quero lhes dizer, Pedro está dizendo, que vocês vão morar no novo céu e na nova terra. Aguardem isso, porque isto é verdade. A palavra de Deus permanece para sempre. A glória desse mundo secará, mas o que Deus nos prometeu permanece eternamente. Não olhem para a glória desse mundo e digam: tanta riqueza e eu sem nada. Não digam isso. Você tem tudo. Você tem Jesus Cristo. É Ele que é nosso Senhor. Deus tem uma promessa de libertação para todos nós. E Ele já começou isso através do seu Filho, Jesus Cristo. Diante disso, nós devemos ver como é a vida do crente depois dessas promessas e ação do Senhor. Veja que Pedro começa o capítulo 2, usando a palavra portanto. Em outras traduções, começa despojai-vos, portanto. Não é assim que está no verso 1 do capítulo 2? Outras traduções começam, portanto, abandonem.
A maioria das Bíblias que aqui estão, que aqui usamos para a nossa liturgia, é despojai-vos, portanto. Quando o apóstolo usa essa palavra, portanto, ele tem a intenção de retornar ao raciocínio que foi interrompido pelo verso 24 e 25. O verso 24 e 25, ele cita Isaías para corroborar aquilo que ele está dizendo. E aí ele retorna novamente ao raciocínio que ele tinha anteriormente. Ele está dizendo o seguinte, olha, quando nascemos de novo, nós temos condições de amar sem nenhum fingimento os irmãos, intensamente, de coração puro. Porém, isso só é feito e realizado por aquele que nasceu de novo. Então, aquele que nasceu de novo, ele despoja-se. Ele abandona certos pecados do seu próprio coração. Por isso, ele usou a palavra portanto, para dizer que a regeneração nossa, quando fomos regenerados, aquele que ama o Senhor, ele abandona a maldade, o engano, a hipocrisia, a inveja e todo tipo de maledicência. Ele está nos ensinando nessa mesma linha de pensamento para dizer que a santidade de cada um de nós se deve à realidade do novo nascimento. À luz do texto, todo regenerado, preste atenção, ele despoja-se ou ele abandona, ele deseja e ele prova. Preste atenção. À luz do texto de Pedro, capítulo 2, todo regenerado, todo aquele que nasceu de novo, ele abandona, ele deseja e ele prova. Primeiro ele abandona. Despojai-vos, portanto. Essa palavra é usada para referir-se à ação de tirar-se roupa suja. Despir-se daquilo que está sujo. Um exemplo é aquelas cobras quando estão trocando de pele. Ela sai, aquela pele suja fica para trás. Pedro está dizendo, deixe isso para trás, você agora tem uma nova vida. Tire a roupa suja e coloque a roupa limpa. Em outras palavras, deixe o homem velho de lado e revista-se do homem novo. Vocês sabem quem é o homem novo? Jesus Cristo, que nos deu o novo nascimento. Essa palavra também ela pode ser usada, e a gente pode entendê-la, significa pôr ou remover do lugar que estava. Afastar, tirar do caminho, remover. É a mesma palavra usada que Herodes usou, melhor dizendo, quando prendeu João Batista. E o texto diz lá o seguinte, amarrou e pôs na prisão. Mateus 14, verso 3. Herodes removeu João do seu próprio caminho. É a mesma palavra usada aqui. Sabe o que Pedro está dizendo? Pedro está dizendo o seguinte, olhe, os pecados que vocês estão acostumados a praticar, coloque eles na prisão e prenda-os. Pela graça do Espírito e viva o novo homem. A nova realidade que vocês têm. A pergunta que eu e vocês devemos fazer é abandonar o quê? O que é, Pedro, que eu devo abandonar? Pedro faz uma lista aí. Primeiro, o que eu devo abandonar? Toda a maldade. Não é o que está no texto? A maldade descrita por Pedro, ela tem um sentido amplo, incluindo não apenas uma intenção maléfica, mas qualquer ação que possa prejudicar os outros. Abandone isso. Quando alguém nos diz que causamos algo que feriu outro, nós costumamos dizer, não foi minha intenção. E muitas vezes não é. Mas quando Pedro fala da maldade aqui, está falando de um desejo do coração, de uma intencionalidade de ferir a pessoa de maneira maldosa, do nosso próprio coração, ferir o outro. Pedro está dizendo, abandone isso. Isso não faz mais parte da sua vida. O que devo abandonar também é todo engano.
todo dolo, como diz o texto aí. A palavra quer dizer, quer nos ensinar que devemos, meus irmãos, abandonar aquela atitude que prejudica outros por meio de fraude ou de falsidade. O engano tem uma aparência de verdade, porém ela não é a verdade. São intenções enganosas. Quando Paulo e Barnabé vai à cidade de Chipre anunciar o evangelho, quem se opunha a ele foi Elimas, que traz artes mágicas enganando Saulo e aqueles que estavam com Saulo. E o filho, o texto diz, ó filho do diabo, Paulo disse a eles, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Atos 13, verso 10. Elimas estava enganando o povo. Pedro está dizendo, abandone isso. Deixe de enganar os outros. Deixe de enganar os outros. Deixe de enganar os outros. Terceiro, hipocrisia. É irmão gêmeo, né? Enganar é irmão gêmeo aqui de hipocrisia. A pessoa hipócrita finge ser aquilo que não é. Quer mostrar ser uma coisa que na verdade não é aquilo que se mostra ser. Jesus denunciou esse comportamento dizendo o seguinte, hipócritas. Bem profetizou Isaías a respeito de vocês, dizendo, este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Se mostram o que não são. Sejamos sinceros e verdadeiros. Reconheçamos os nossos limites, as nossas faltas. Quarto, inveja. A inveja que faz um homem invejar o outro por causa de uma coisa que ele mesmo deseja, mas ele não possui. Na verdade, inveja é o contrário de gratidão. Porque quando temos um coração grato, nós não invejamos nada de ninguém. Nós só temos um coração grato e diz o seguinte, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Se é pouco, se é muito, mas o Senhor tem me dado. E é nisso que eu vou me alegrar. Um coração grato, agradecido. Todo tipo de maledicência também. A maledicência lida com a língua. A língua está sempre com o desejo de falar do nosso próximo pelas costas. Tiago disse, irmãos, não falem mal uns dos outros. Aquele que fala mal do irmão ou julga o seu irmão, fala mal da lei e julga a lei. Ora, se você julga a lei, não é observador da lei, mas é juiz da lei. Tiago capítulo 4. Deixemos de maledicência, de reclamações, de murmurações, que também é o contrário, meus irmãos, de gratidão. Nosso coração precisa estar grato a Deus por tudo. Então, aquele que nasceu de novo, primeiro ele abandona. Abandona essas práticas que desonram a Deus e ao próximo. Mas ele também, aquele que nasceu de novo, ele deseja. Porque o apóstolo diz no verso 2, como crianças recém-nascidas, desejem o genuíno leite espiritual para que por ele lhes seja dado crescimento para a salvação. O apóstolo Pedro escreveu, como crianças recém-nascidas desejem. Ele não está dizendo que seus leitores eram recém-convertidos. Pedro não está dizendo isso. Seriam bebês em Cristo. A Bíblia fala de convertidos ou novos convertidos que precisam realmente crescerem espiritualmente através da palavra. Mas há ocasiões na Bíblia que repreende pessoas que faz muito tempo que se converteu, mas ainda andam como crianças recém-nascidas. Aí Pedro está dizendo, bebam leite, gente. Porque o leite, que é a palavra de Deus, é ela que vai fortalecer a vida de vocês. Como dizia um antigo pregador, deixe de beber somente leite. Queira também uma mão de vaca.
Algo forte. Pedro não está falando de novos convertidos, repito, mas de cristãos que deveriam, como crianças, desejarem o genuíno leite espiritual. Nós devemos desejar. Aqui devemos fazer duas perguntas ao apóstolo Pedro novamente. Primeiro, o que devemos desejar? Ele responde, o genuíno leite espiritual. A segunda pergunta é, o que é o genuíno leite espiritual? Para a maioria dos pregadores e estudiosos, é uma indicação à palavra de Deus. Palavra do Senhor. É uma referência às Escrituras. Tanto ela lida como ela ouvida. A gente cresce, amadurece. E aqui nós precisamos fazer algumas argumentações ou considerações, porque eu considero esse leite como a palavra do Senhor. Primeiro, porque a palavra de Deus acabou de ser mencionada nos 3 versículos anteriores, versos 23 e 25. E assim não é preciso introduzir no contexto algo novo. Segundo, dizer que a palavra de Deus é viva, como diz o verso 23, está em consonância não apenas com a ideia de que ela é geradora de vida, mas também que ela faz a gente amadurecer. Ela alimenta a nossa alma, ela sustenta a minha vida e a vida de vocês. Terceiro, a ideia de que a palavra de Deus alimenta espiritualmente condiz com as declarações em outras passagens das Escrituras que deveriam ser conhecidas pelo apóstolo Pedro, Deuteronômio 8, verso 3 e capítulo 4 de Mateus, verso 4, quando o Senhor diz, não só de pão viverá o homem, mas da palavra de Deus. Quarto, a pureza da palavra de Deus é um conceito do Antigo Testamento que eles também deveriam conhecer. Salmo capítulo 12, capítulo 18 e 19. Se encaixa melhor em qualquer opção na imagem de leite puro. Quinto, a ideia de ansiar pela palavra de Deus também é um conceito do Antigo Testamento e a ideia expressa 2 vezes no mesmo verbo usado por Pedro no Salmo 119 e 131, que diz o seguinte, consumida está minha alma por desejar incessantemente os teus juízos, ou a tua palavra. Pedro está dizendo que assim como um recém-nascido, ele tem um forte desejo por leite, o cristão, o regenerado, precisa ter um ardente desejo pela palavra de Deus. Ela é a nossa vida, gente. Davi chegou a dizer, se eu não meditasse na tua palavra, eu já teria sido destruído. Acabado. Ela nos sustenta, nos fortifica. Pedro diz que devemos desejá-la. Ele acrescenta ainda 2 adjetivos à palavra de Deus: genuína e espiritual. Genuína porque ela é pura. A palavra de Deus ela é pura, ela não é adulterada para seus leitores. Ninguém gosta de leite estragado aqui. A palavra de Deus não é um leite estragado, é pura, verdadeira, é santa, mas ela também é espiritual, e espiritual aqui é dada pelo Espírito e é inteligente. Ela é mental, ela raciocina. Por isso que somos seres também racionais. E pelo fato de sermos seres racionais, nós precisamos meditar na palavra. Meditar na palavra, pensar nela. Paulo chega a dizer isso o seguinte, peço que ofereçam seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. Pedro está nos querendo, meus irmãos, dizer que o desejo pela palavra de Deus ela é racional, ela não é cega, porque o cristianismo é inteligente. Por meio da palavra de Deus, os cristãos crescem para a salvação. E esta salvação aqui é um amadurecimento cristão. Ficamos livres dos pecados, como diz o escritor aos Hebreus, que tenazmente nos assedia. Quando meditamos nela, nós fugimos do pecado. O cristão cresce para a maturidade cristã, isso é viver conforme a imagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Quando nós iremos alcançar a glória eterna plenamente maduros. Mas isso irrompeu neste mundo, pela vida de Cristo. Um homem ou mulher que nasceu de novo deseja ardentemente pela palavra do Senhor. Então ele abandona o que nasceu de novo e ele deseja a palavra do Senhor, mas ele também prova. Pedro termina o texto dizendo aí no verso 3 o seguinte:
se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Outras traduções diz, se é que já experimentou, já provou que o Senhor é bondoso. Provar. Sentir o paladar de que Deus realmente é bom. Minha tradução traz experiência e outras provar. Pedro, ele tem em mente, ao escrever esse texto, Salmo 34, verso 8, onde Davi diz o seguinte: provem e vejam que o Senhor é bom. Porque ele também cita o Salmo no capítulo 3, verso 10 e 12. Veja aí no capítulo 3, 10 e 12, ele cita o mesmo Salmo. Pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparte-se do mal, pratique o que é bom, busquem a paz e empenhem-se em alcançá-la. Porque os olhos do Senhor repousam sobre os justos e os seus ouvidos estão abertos às suas súplicas. Mas o rosto do Senhor está contra aqueles que praticam males. É o mesmo salmo, citado aqui no capítulo 2 e citado também no capítulo 3. Quando o texto do Salmo 34 diz, o subscrito lá está, Salmo de Davi. E ele prova que o Senhor é bom quando ele se fez de doido para se livrar de Abimeleque. Quando ele se livra de Abimeleque, que queria matá-lo, então ele prova que o Senhor é bom. E ele diz no verso 6 do Salmo 34, este pobre homem clamou e o Senhor o ouviu, livrando-se de todas as suas aflições. Aí verso 8 diz, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o que nele se refugia. Ele prova, experimenta que o Senhor é bom. A pergunta é, eu e vocês temos provado que o Senhor é bom? E Pedro está nos dizendo que a palavra das Escrituras, em que Deus colocou aqui o seu pensamento e aquilo que ele requer de nós, ela nos consola. E a gente prova através das Escrituras que o Senhor é bom. Quantas vezes meu coração aflito e o seu coração aflito, quando leu as Escrituras, recebeu consolo? Quantas vezes nós provamos que o Senhor é bom? Quantos livramentos, quanta graça, quanta bondade do Senhor? São muitas. Mas isso só pode experimentar quem nasceu de novo, gente. Porque o que nasceu de novo, ele abandona. É assim? Ele deseja e ele prova. Mas ele prova que o Senhor é bom. E o Senhor é bom, porque a palavra diz que o Senhor é bom. E ele é bom através da pessoa bendita de Jesus. Você quer provar que você está hoje à noite aqui, que o Senhor é bom? Vá ao mediador Jesus Cristo. Só ele pode te dar o sabor da vida e da paz com Deus eternamente. Ele aplique sua palavra aos nossos corações. Senhor, tu és Deus da nossa vida e Senhor sobre todos nós. Aplica a tua palavra aos nossos corações. Seja com o teu povo, Senhor. Que o Senhor derrame as misericórdias do Senhor. Obrigado pelo teu povo reunido. Que a gente possa crescer através do leite, que é a tua palavra, que alimenta. Que possamos deixar de lado tudo aquilo que atrapalha a nossa caminhada com o Senhor. Isso só pode ser feito se o Senhor vier até nós, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Só o Senhor é o nosso Deus e Senhor sobre todas as coisas. Obrigado por Jesus Cristo, que é a nossa salvação. Obrigado pelo teu povo reunido hoje à noite. Oramos por aqueles irmãos que estão enfermos, Senhor, todos eles. Encontra-os, curando-os de todas as suas enfermidades, suas dores, angústias, perplexidades com as coisas deste mundo mal. Alimenta a alma
dos teus filhos para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha abençoar os nossos casamentos, fortalecê-los para a glória do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Venha abençoar os nossos filhos, dando saúde, recuperação, mas fortalecendo eles segundo a tua palavra. Traz de volta os filhos que estão desviados, Senhor. Que o teu Espírito venha alcançá-los e a semente que no coração deles está, venha germinar. E eles venham experimentar que o Senhor é bom, para a glória do teu próprio nome. Abençoa os nossos trabalhos, as empresas dos irmãos, que o Senhor venha dar abundância, que sejamos justos, que sejamos retos em tudo aquilo que a gente venha fazer. Nos dê a oportunidade de pregar o Evangelho, compartilhar a salvação de Jesus Cristo. Nos livra do mal, porque o inimigo está ao nosso redor, querendo nos tragar, e louvamos ao Senhor pela proteção que o Senhor tem nos dado, mas continua a nos proteger. Que os nossos familiares que não são crentes venham conhecer a pessoa bendita de Jesus, conheçam a tua salvação e que nossa vida seja santificada pela tua palavra. Abençoa as nossas crianças, mais uma vez suplicamos por elas. Elas cresçam na palavra do Senhor. Elas sejam abundantes no Evangelho e sejam profissionais segundo a tua palavra. Dá a eles bons casamentos, aos jovens, adolescentes. Abençoa eles nas suas faculdades. Dá firmeza aos seus pés para não abrirem mão da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Seja conosco, Deus. Seja com o nosso pastor que está de volta essa semana. Protege ele na viagem de volta. Que ele venha revigorado, animado, para glorificar o teu nome juntamente com o teu povo. Foi o Senhor quem designou ele como pastor desta igreja, que ele possa fazê-lo no poder do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe também os presbíteros desta igreja, dando a todos nós saúde, inteligência espiritual, discernimento, coragem, intrepidez. Abençoa os diáconos para desenvolverem os seus papéis aqui de maneira que agrade o Senhor. Seja com o teu povo, com todos nós. Assim oramos, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Vamos ficar em pé, meus irmãos.